Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez de volta aqui com o canal Arturismo, update diário, coronavírus e o impacto no turismo. Pois é, 7 de abril de 2020, terça-feira, mais um dia no meio desta crise. Vamos lá então já para informações e começamos com uma que mostra bem que no meio da crise pode haver sempre alguém que faz grandes negócios. Então é assim. Esta é uma notícia aqui do canal Arturismo, com fonte na Alemanha. Bilionário do Egito pode tomar de assalto a FTI Touristik, uma das operadoras turísticas importantes do espaço germanófilo, sobretudo Alemanha, Áustria, também um pouco Suíça. Bom, a FTI é conhecida por muitos dos que trabalham no turismo no Algarve, embora não seja tão importante como chegou a ser no passado a falida Thomas Cook, ou mesmo ainda hoje a TUI. São universos completamente diferentes. Seja como for, esta FTI está com graves problemas devido à crise do Covid-19 e o bilionário egito Sami Sawiris está a oferecer-se já para tomar conta desta empresa. Ainda não há detalhes de valores, de nada disso, mas é interessante. Agora começam a aparecer aqueles que procuram sempre no meio da crise por um bom negócio. Ainda na Alemanha, e por falar em negócio, pois é, continua a polémica em torno, e esta polémica não é só lá, mas tem sido o centro da polémica, a questão das devoluções, dos cancelamentos dos pacotes de viagens, ou de passagens aéreas, ou mesmo estadias hoteleiras. Muito bem, o governo alemão já está a planear para que as empresas se salvem em não, ou melhor, em permitir, assim é que é, em permitir que não haja devolução do dinheiro já e que, em vez de dinheiro, de facto, vouchers para um futuro consumo sejam a alternativa viável em alguns casos. Vouchers com uma validade bastante grande para não obrigar os consumidores a ter que viajar daqui a pouco tempo, à pressa, ou seja, daria liberdade aos consumidores para escolherem bem quando gostariam de obter assim a viagem a que têm direito. Aliás, o mesmo está a ser pensado um pouco por todo o mundo em termos de companhias aéreas. Muitas delas trabalham com pontos ainda, sobretudo as companhias tradicionais, não é? Trabalham com pontos, tem a ver com a fidelização, mas acontece que esses pontos muitas vezes também têm a sua validade, como muita gente sabe. Ora, muito bem, uma das soluções seria não só aumentar a validade dos pontos no cartão, mas também dar algo mais, ou seja, uma espécie de inflacionar esses pontos na troca por milhas. Muito bem, portanto, soluções já a aparecerem. Estas são notícias sempre interessantes. Em relação àquilo que queríamos também hoje dizer, era sobre o facto de a AETA, essa é uma notícia já conhecida, ter anunciado que a ocupação hoteleira no Algarve em março caiu mais de 40%, o que era de esperar. Aliás, todo Portugal, sensivelmente aí a pouco a seguir a meio de março, já estava com quedas superiores a 30% e ainda nem tinha aparecido estado de emergência, mas era já o medo. Aliás, Nova Iorque, que fechou março com uma ocupação 62% a menos do que o março do ano anterior, ou seja, é curioso que Portugal, até nos números de março, não é dos piores casos, como já tínhamos visto, o Algarve também. A curiosidade dos números de Nova Iorque é que mostram que esta degradação dos números foi aumentando à medida que iam surgindo notícias de mais e mais casos de Covid-19 na cidade. No dia 1 de março só havia um caso conhecido, a 29 de março já haviam mais de 33 mil casos. No dia 1 de março a ocupação já estava a cair 13%, ainda assim passa no sentido em que estávamos numa crise, mas a 29 de março
já estava em 69%. Agora, este exemplo de Nova Iorque é um bom exemplo apenas como indicador. Cada realidade é a sua realidade, mas há uma coisa que ninguém pode já escamotear. Em abril não há Nova Iorque, não há Algarve, não há Itália, não há nada. As ocupações previstas estão todas na casa dos 90% ou mais de queda, com exceção, claro, da China, mas isso é outro caso. Mas deixando de lado o Oriente, aqui ao Ocidente, a previsão é de queda para abril superior a 90% e, claro, em alguns casos vai ser seguramente 97%, 98% por óbvias razões. O grande problema, e aqui sim, esta previsão para Nova Iorque da Focusrite é muito preocupante para todos nós. Eles preveem agora, depois de 69% de queda real em março da receita por quarto disponível na hotelaria, em abril a previsão é para 93% de queda. Isto é sempre em relação ao mês homólogo do ano anterior, claro. Para maio, ainda 92% de queda e para junho, ainda 64% de queda. É bem possível que, como nas Américas, a situação poderá estar pior porque chegou mais tarde do que na Europa. É bem possível então que na Europa a questão não seja tão má. Porém, é preciso dizer que eu não ficaria surpreendido se abril também tivesse uma queda do RevPAR bem superior a 90% por cá. O mês de maio, igualmente, eu já vou explicar porquê, seguramente superior a 80%, 85%, e mesmo o mês de junho ainda será um mês muito desgraçado em comparação com o junho anterior, ainda com fortíssimas quedas. E porquê? Porque, e aí está, essa é outra informação que vem de Hong Kong, aliás, e que resulta do medo de uma retoma do efeito boomerang do Covid-19. Por exemplo, a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan e mais alguns casos, quando a crise começa na China, fizeram logo barreiras e fecharam fronteiras para evitar o contágio. Assim, na altura, os casos foram muito poucos e não houve problemas em fazer umas quarentenas semelhantes à chinesa e aguentar as coisas. Acontece, porém, e isto está a ser bem óbvio em Hong Kong, que depois de controlar os casos vindos da China continental, acabaram por perder o tino devido a casos vindos tanto da Europa como das Américas. E assim Hong Kong voltou a ter contágios, tanto que foi a própria China continental a ter que fechar as fronteiras. Portanto, isto é uma espécie de second round effect. Efeitos de segunda, ou seja, uma retomada. O mesmo pode acontecer na Europa. Então muita gente já se questiona porquê todo este tipo de sacrifício agora para ter que abrir as fronteiras e os voos, etc., à pressa. Isto numa tentativa óbvia de salvar a economia, mas depois seria ainda pior para a economia se houvesse uma segunda vaga de Covid-19 na Europa e logo em pleno verão. Aí o turismo não aguentaria. Portanto, dentro desta lógica, é melhor que todos, sem exceção, se comecem a habituar à ideia de que depois do mês de abril desgraçado, teremos o mês de maio mais ou menos na mesma igualha, embora com uma pequena retoma, e depois em junho, com todas as cautelas, poderemos voltar ao começo da normalidade, a qual só deverá surgir depois, se tudo correr bem, claro, esperamos que sim, em julho, agosto e por aí fora, e depois logo se vê o que acontece após o verão, após o outono, mas no fundo é tentar salvar aquilo que for possível salvar. Esta é uma reflexão muito importante. Entretanto, continuam a sair estatísticas muito más. A SAS, Companhia Aérea, caiu 62% de tráfego de passageiros no mês de março. Até não foi das piores, na verdade. E depois agora, esta aqui, se vou rir, se vou chorar, os mais fanáticos pelo clima querem que as companhias aéreas não sejam salvas pelos governos. Bom, é verdade.
talvez seja bom salvar o clima, como estamos a ver agora, um ar muito limpo, mas depois milhões de desempregados, fome e miséria, fica um enorme ponto de interrogação. Este debate vai dar pano para mangas, mas não é o debate que fazemos aqui nestes vídeos. Estes vídeos são informativos e a reflexão é sobre o turismo propriamente dito. Uma pequena companhia aérea do Alasca já abriu falência, é a Raven Air. Isto não tem um grande significado, mas é simbólico para nós. É preciso ter muito cuidado, porque a linha de fronteira nesta crise entre ir à falência ou não ir à falência, e isto é válido para pequenos negócios ligados ao turismo, também na restauração, na cafetaria, a linha de fronteira entre nunca mais abrir as portas e tentar recuperar é muito, muito, muito ténue. Pronto, vamos terminar dizendo que, confirmando aquilo que já era para qualquer pessoa que gosta de ver o Flight Radar 24, podemos não ter aviões de passageiros, mas os voos de carga estão a bombar, como se diz, um pouco por toda a Europa. É impressionante. O aumento, inclusive, dos voos de carga tem muito a ver com importações, exportações de material médico e outras coisas também. Não esquecer que, apesar da crise, toda a gente precisa de comer e é isso mesmo que acontece. Para já, vamos ficar por aqui. Uma última informação acabou de sair agora mesmo de play da IATA, International Air Transport Association. É com ela que vamos terminar este vídeo. Estão em risco 25 milhões de empregos, no mínimo, só no setor aéreo e setores que indiretamente estão ligados ao setor aéreo. 25 milhões de empregos em risco por causa desta crise. Lá está, isto tem a ver então com aquilo que dissemos há pouco. Não salvar as companhias aéreas poderá ajudar a salvar o ambiente, mas vem muita fome e miséria por aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Dê um like, dê o seu ok, deixe o seu comentário também, subscreva o canal Arturismo. Mais um update ficou. Até à próxima e muita saúde para todos. Bem-ajam!